A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom podermos estarmos mais uma vez juntos nesse estudo da Escola Dominical, através do nosso canal da igreja. Deus tem sido bondoso para conosco e tem disponibilizado essa ferramenta maravilhosa para a propagação da Palavra de Deus. E desta feita, vamos estar falando de uma lição muito importante nos dias de hoje, que é esperando no tempo de Deus. Você já parou para pensar que nesse mundo que nós estamos vivendo tão agitado, em que a velocidade das coisas estão a um clique da nossa mão, nós muitas vezes nos deixamos influenciar pela rapidez com que as coisas acontecem? Aqueles que trabalham em indústria sempre são exigidos a produzir mais rápido e em maior quantidade. A correria do dia a dia muitas vezes suga e drena o nosso tempo para outras atividades. E muitas vezes, diante desse contexto que nós estamos vivendo no mundo, chegamos até a pensar que o nosso relacionamento com Deus ele deve ser dessa forma também. Ele deve ser um relacionamento apressado, onde as respostas de Deus para a nossa vida elas têm que vir na hora, imediatamente. Mas essa lição de hoje ela vai nos ensinar algo muito interessante, que nós devemos aprender a esperar o tempo de Deus em nossa vida. E para isso há um versículo-chave, texto, na nossa lição de pré-adolescente, que é o Salmo de número 40, e o versículo 1, quando o salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor. E é exatamente isso que nós vamos estar estudando nesta manhã aqui, e você, querido professor, vai estar estudando com os seus alunos na sua sala de escola dominical. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Inclusive, o tempo de Deus, das coisas acontecerem em nossa vida. Nós temos essa tendência de sempre querermos as coisas mais rápidas, de sempre querermos as coisas imediatamente, mas o Salmo 40, o salmista Davi ele está fazendo uma oração e ele está dizendo que está esperando a ajuda do Senhor com paciência. Indiscutivelmente, todos nós sabemos que Deus, ele ouve a nossa oração, que Deus ouve a oração dos seus servos, muito embora a resposta ela pode não vir de imediato, ela não pode vir instantaneamente, mas Deus sempre tem uma forma especial de tratar com os seus filhos e de tratar com os seus servos. E o salmista Davi ele está dizendo que em meio a toda a perseguição que ele estava passando, por ocasião da fúria do rei Saul contra a vida de Davi, ele está dizendo que embora a situação ela seja difícil, ela não esteja fácil, ele esperava com paciência no Senhor. Você pode, querido professor, falar com seu adolescente, se ele diante das dificuldades, das pressões que sofre na escola, das pressões que sofre dentro de casa, de repente em um lar que não é cristão, será que o seu adolescente ele está esperando no Senhor? Ele está crendo em Deus? Ele está com o coração voltado para Deus? Você já viu e já leu a história do profeta Daniel? Você viu que Daniel ele esperou o tempo correto de Deus para que ele entrasse em cena na Babilônia e pudesse fazer a diferença e tornar o Deus de Israel conhecido em uma terra pagã. E observe que Daniel ele era um jovem, mas mesmo assim, ele tinha esperança e ele tinha confiança que Deus estava no controle de tudo. E no tempo certo, Deus traria a resposta ao coração dele, dos seus amigos, e ele seria uma referência para aquela cidade pagã. Você já pediu a Deus alguma coisa? A resposta veio de imediato ou ela demorou? Quanto tempo você esperou? Qual foi a sua sensação? Como ficaram suas emoções depois do seu pedido e a resposta do pedido que foi feito? Deus ele tem um tempo específico para todas as coisas. Mas a gente pode se perguntar, por quê? A gente ora a Deus, a gente pede as coisas a Deus e às vezes elas demoram tanto. Deus ele vive numa dimensão de tempo diferente da nossa. O nosso tempo ele é contado no relógio, ele é contado no calendário, mas o tempo de Deus não é contado através desses meios naturais. O tempo de Deus é a eternidade, onde não tem começo, não tem fim, não tem hora, minutos nem segundo. Todas as coisas diante dos olhos de Deus,
é um eterno presente. Tudo é presente na visão divina. Mas Deus, ele tem um propósito em nos responder, em trazer o tempo dele chegando em nossa vida. Há um propósito. Primeiro propósito que Deus tem na vida da gente, quando nos faz esperar com paciência nele, é trazer amadurecimento à nossa vida. É trazer maturidade espiritual, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. O salmista, ele estava pedindo um livramento, era algo urgente, era algo emergencial, mas ainda assim ele precisou esperar com paciência e confiante em Deus. E Deus deu o livramento. Deus trouxe a resposta. Deus trouxe o socorro para a vida do salmista Davi. E Deus, ele faz isso na vida daqueles que servem ao Senhor. Ainda que seu adolescente, querido professor, ele tenha pouca idade, ele não tenha tido tantas experiências com Deus, mas estimule-o a ter experiências com Deus, a confiar em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos onde aparentemente não existe saída. Estimule-o e incentive-o a confiar em Deus, porque quem confia no Senhor jamais será enganado, jamais será abalado, pois a Bíblia diz que quem confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus tem um propósito para tudo, até mesmo para enviar o seu Filho Jesus. Foi necessário tempo específico chegar. O profeta Isaías falou diversas vezes acerca da vinda do Senhor Jesus. O profeta Isaías falou do nascimento de Jesus, o tipo do sofrimento que ele ia sofrer, os milagres que ele ia fazer, mas observe, Jesus ele só veio no tempo certo, ele só veio 700 anos depois da profecia do profeta Isaías. E é interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz: e vindo, porém, ou chegando, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus, ele veio no tempo de Deus correto para trazer salvação à humanidade. Jesus, ele era tão consciente do tempo de Deus que por diversas vezes Jesus ele fala: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E quando Jesus já está findando seu ministério, depois que ele celebra a ceia com os seus discípulos, ele entende que o tempo de Deus, dele passar pelo Calvário, chegou, e o próprio Jesus ele diz: é chegada a minha hora, ou seja, é chegado o meu tempo de fazer aquilo que eu fui designado pelo Pai. Deus tem um propósito, irmãos, em nos fazer esperar. Há um tempo específico de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do seu aluno na escola dominical. Há um tempo específico para todas as coisas. Quem procura se antecipar às coisas, quem procura viver na frenesi dessa vida, traz amargura para a alma, traz inquietação para o espírito e não vive uma vida de paz. Descanse no Senhor, creia que o Senhor está cuidando de todos os detalhes e no tempo de Deus tudo irá acontecer. Porque quem espera consciente no tempo de Deus, irmãos, o terceiro ponto da nossa lição vai nos dizer: vive a promessa de Deus, vive uma vida com propósito. Você já parou para ler na Bíblia que existem várias promessas de Deus registradas aos homens? No Antigo Testamento, por exemplo, há várias promessas que dizem a respeito da vinda do Messias. E anteriormente eu falei dela aqui, o profeta Isaías falou disso. A Bíblia fala também, no Salmo 37, por exemplo, que existe 40 versículos. E dentre esses 40 versículos do Salmo 37, 21 versículos contêm promessas de Deus a respeito do povo herdar a terra prometida. Quem espera com paciência em Deus vive as promessas de Deus. E observe que as promessas de Deus elas não voltam atrás, porque a Bíblia diz para nós que Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus promete, Deus ele cumpre. Para viver as promessas de Deus, é necessário que creiamos e obedeçamos a sua palavra, porque a sua palavra é o nosso guia. A sua palavra é a nossa régua. A sua palavra é quem nos conduz pelo caminho da vontade do Senhor e pelo caminho de descansar na presença do Senhor. É a palavra de Deus. Muitos desejam desfrutar da promessa de Deus. Muitos desejam adquirir as promessas de Deus para a sua vida, mas, infelizmente, não querem obedecer, não querem sujeitar-se à vontade do Pai,
não querem sujeitar-se ao tempo de Deus, querem que as coisas aconteçam como que da noite para o dia. Caro pré-adolescente, saiba que a obediência é um dos mandamentos do Senhor e é a garantia de nós vivermos as promessas de Deus em nossa vida, conforme Deuteronômio, capítulo 11 e versículo 27. É necessário obedecer a palavra de Deus para viver as promessas de Deus. Abraão, por exemplo, já velho, com 75 anos, Deus lhe prometeu que se Abraão o obedecesse, ele seria pai de uma grande nação, conforme Gênesis 12, a partir do versículo 1. E Abraão, diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 8, creu no que Deus havia falado. E não somente creu, ele obedeceu e esperou o tempo de Deus. E qual foi o resultado disso? O resultado foi que ele viveu de forma plena as promessas de Deus. E a sua esposa, a irmã Sara, que era estéril, que não podia ter filhos, ela dá à luz a um filho chamado Isaque. E de Isaque veio toda a nação de Israel. Porque há, irmãos, um tempo determinado para todas as coisas. Quem está nesse tempo determinado, Deus elabora e projeta um propósito para essa pessoa. E esse propósito, ele faz com que possamos viver as promessas de Deus. Deus também tem promessa para a sua vida, querido irmão. Deus também tem promessa para o seu pré-adolescente, querido professor. Uma promessa de repente ser um cantor, de ser um pregador, de ser um missionário, de ser um pastor. Basta tão somente guiá-los pelo caminho do Senhor, incentivando-os à leitura da palavra de Deus, estimulando-os a terem experiência com Deus, incentivando-os a não se deixarem distrair pelos encantos desse mundo, a não se deixarem levar pelas propostas do imediatismo que o mundo coloca diante de nós, mas antes o mostrando que é necessário esperar, que é necessário estar na presença de Deus, confiando do que aquilo que Deus fala, Deus ele promete. E no tempo de Deus, todas as coisas acontecem. Os planos de Deus na vida dos adolescentes da igreja é um plano lindo, é um plano maravilhoso, é um plano excelente. Mas muitas vezes o adolescente ele não tem essa percepção, ele não tem essa maturidade do que Deus ele quer para a vida dele. Daí entra a sua participação, querido professor, lá na escola dominical, lá na sala onde você dá aula, quem sabe com 10 jovens, 15 jovens, 5 jovens, independente do número deles. Mas a sua participação ela é fundamental para você orientar, para você guiar e para você conduzir a que eles tenham essa experiência com Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus, de estarem à disposição de Deus para que no tempo certo Deus possa usá-los, Deus possa abençoá-los, Deus possa, através dele, dos seus adolescentes, fazer grandes coisas dentro da igreja, no meio da sua família, porque não existe nenhum exemplo na Bíblia, irmãos, daqueles que esperaram em Deus e foram decepcionados. Todos aqueles que esperaram em Deus, que viveram as promessas de Deus, que se apropriaram do propósito de Deus para as suas vidas, nenhum deles foi enganado, nenhum deles foi frustrado, antes todos eles foram bem-sucedidos, foram abençoados, experimentaram as coisas de Deus, os milagres de Deus, as provisões de Deus, o poder e a virtude do Espírito Santo nas suas vidas. Todos eles experimentaram e glorificaram o nome do Senhor. Saiba, querido professor, que seu pré-adolescente ele é especial, que seu pré-adolescente pode ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Basta tão somente você orientá-lo através dessa lição a esperar todas as coisas no tempo do Senhor. Minha oração é que Deus continue abençoando sua vida, querido professor. A você, pré-adolescente, que porventura está assistindo essa aula, Deus o abençoe ricamente. Espere em Deus, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp
81 98286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.